Olá, meu nome é Raíssa Von Norman. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado de Uso de Controle Químico em Lavouras de Café Conilon no Estado do Espírito Santo. E esse trabalho foi possível por conta da orientadora Daiane do Carmo e do Matheus Piper. E agradecer também aos demais colaboradores que foram tornar esse trabalho possível. Bom, vamos lá. Para a gente começar a ter um panorama legal desse trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre o café. O café, ele é a segunda bebida mais consumida do mundo, né? E o Brasil também, ele lidera como esse maior produtor. Nesse trabalho, a nossa ênfase foi feita no coffea canéfora, que é o nosso famoso café conilon. O Espírito Santo, ele se destaca dentro do Brasil como um dos maiores produtores de café conilon do nosso país, né? Ele corresponde a mais de 60% da produção de café conilon no nosso país é do estado do Espírito Santo. O café conilon, ele não é apenas importante pela produtividade, né? Mas ele sustenta uma parte da economia e gera milhares de empregos, né? Tanto em grandes indústrias quanto com pequenos produtores. E também tem essa importância social que a gente pode tá vendo, né. Mas apesar de toda dessa importância, a cultura ela está constantemente ameaçada pela ação dessas de pragas, né, que aí vem um pouquinho da nossa problemática. As lavouras de café conilon, elas sofrem com diferentes inseto pragas, né. A cochonilha da roseta, por exemplo, é um exemplo disso, a broca do café, a broca da haste também, que ali pode causar até perda de 75% na produção. E esse ataque de pragas, né, ele reduz a produtividade, ele afeta a qualidade do produto, tanto na lavoura quanto no produto final. Então, diante dessa pressão, né, os produtores recorrem a uma ferramenta que ainda é predominante, que é o controle químico, né? O controle químico, ele permanece como o método mais utilizado no manejo de pragas do café conilon, certo? Isso se deve principalmente pela ação rápida e pela eficácia que esse produto tem, e a facilidade que esse produto tem de aplicação nas grandes áreas, certo? No entanto, essa dependência ela traz consigo alguns problemas, né? Que é o risco de resistência da praga, impacto ambiental e aumentos do custo de produção. E diante desse cenário, surge a necessidade da gente compreender como os cafeicultores do Espírito Santo, eles estão utilizando esses produtos nas suas lavouras, né? E aí a gente entra com a justificativa desse trabalho. O Espírito Santo, como o maior produtor de café conilon do país, ele carece, né, de informações sobre o uso desses inseticidas. E esse vazio de dados motivou a realização desse estudo e que buscou, né, caracterizar de uma forma mais detalhada as práticas que são adotadas no campo. Então, apesar do Estado do Espírito Santo ser o principal produtor e de importância, né, desses produtos nas lavouras, até o momento não tinha sido realizadas pesquisas envolvendo esses assuntos. A partir disso, a gente pode, definir o seguinte objetivo, né, o objetivo desse trabalho foi avaliar o uso do controle químico em lavouras de café conilon no estado do Espírito Santo, considerando tanto a frequência de aplicação e os grupos de inseticidas que foram empregados, certo? Para alcançar esse objetivo, a gente teve uma metodologia muito bem estruturada, que foram os materiais e métodos apresentados nesse trabalho. O estudo ele foi realizado entre agosto de 2022 e julho de 2024, né, abrangendo 2 safras consecutivas. A coleta dessas informações foi feita por meio de questionário, que foram aplicados a cafeicultores e técnicos, né, no estado do Espírito Santo, nessas lavouras de café conilon, e foram levantados também dados sobre a frequência de uso, os grupos químicos que foram empregados e, adicionalmente, os dados, né, climáticos desse trabalho também foram apresentados. A gente pode obter ali também na análise a tabulação e os percentuais, que a tabulação nada mais foram do que esses questionários que foram aplicados, foram passados para tabelas, né, no computador, e os percentuais foram obtidos por meio de quais grupos químicos foram utilizados e quantas vezes foi aplicado daquele determinado grupo químico, né. Essas etapas metodológicas,
elas nos permitem chegar aos resultados que eu vou apresentar agora. Nesse caso, a gente pode ver 2 gráficos, que é o método de controle e o número de aplicações ao ano. Os resultados eles mostram para a gente que em todas as lavouras foi utilizado o uso do controle químico. A frequência dessas aplicações ela variou de 1 a 4 vezes ao ano, mas o mais comum foi de 2 vezes ao ano. Foi o padrão que foi seguido, né. Esse padrão indica que os produtores, eles fazem o uso rotineiro e preventivo desses inseticidas, né, respondendo ali às pragas existentes no solo. Esse primeiro gráfico também, ele mostra pra gente o uso químico e o uso biológico também, ali, em quase 50% de uso nas lavouras, perfeito? Então a gente pode observar que 100% das lavouras usam químico, mas que dividindo esse 100%, 50% usam químico e outros 50% usam químico mais o biológico, perfeito? Nos grupos mais utilizados, né, no trabalho, a gente pode ver, 9 grupos diferentes de inseticidas. 2 deles dominam as aplicações, né, que são os neonicotinoides e, os organofosforados, que também, juntando os 2, dão ali em torno de 80%, no uso, né. Em menor proporção se destacam os outros e essa concentração, né, em poucos grupos químicos representa uma vulnerabilidade, porque aumenta a probabilidade de haver, né, uma resistência de pragas nessas culturas. Como eu já tinha comentado no gráfico anterior, a gente pode concluir que foram usados 9 grupos de inseticidas e para múltiplos alvos, né, várias pragas. A gente pôde também obter que o uso de diferentes grupos de inseticidas, mais o manejo da resistência da praga a esses produtos. Então o que que é isso? Como eu já havia dito, como o grupo de inseticidas utilizado ele é muito pouco, né, ele é muito curto, então as pragas ali acabam que elas podem ficar mais resistente a esse pequeno grupo restrito de inseticidas que são usados. E o que mais foi priorizado foi o uso, né, de neocortinoides e dos organos fosforados, que combatem as principais pragas do café conilon nessas culturas, né, nessas lavouras. Concluindo esse trabalho, né, a gente pode caracterizar, que o controle químico é a principal estratégia utilizada no Espírito Santo, com a predominância dos neocortinoides e dos organos fosforados, como eu acabei de falar. Apesar de toda essa eficácia, né, no curto prazo, os riscos associados têm a resistência, o impacto ambiental, os custos que são muito elevados, eles apontam, né, uma necessidade de mudança. O uso também do agente biológico, né, ele ainda é limitado, ali abrangendo só 50% dessas lavouras que apresentam um ataque de praga. Mas é uma importante, né, integração que a gente tem que fazer, e aí vem a importância, né, do MIP, do manejo integrado de pragas, saber manejar ali o biológico e o químico junto, né, para garantir uma sustentabilidade e uma eficiência na cafeicultura. Então, essa pesquisa evidenciou que o controle químico é a prática predominante no manejo de pragas, do café conilon no estado do Espírito Santo, especialmente com esses 2 tipos de grupos, né, de inseticidas, que apesar de toda a eficácia, apresenta risco de resistência, impactos ambientais, e a gente mostra também a importância de integrar, né, os métodos químicos, biológicos e culturais no manejo da cultura. E para encerrar, né, eu vou apresentar aqui minhas referências, que foi de onde a gente consegue ter a solidificação desse trabalho, que vem do Araújo, né, que fala ali sobre os inseticidas, o Ferrão, que fala do café conilon em si, o livro do Picanso, que fala sobre a bioecologia e o manejo dessas pragas no café conilon, e o Sparks também, que fala dessa resistência desses inseticidas, perfeito? E para encerrar de vez, eu gostaria de agradecer as instituições, né, de fomento à pesquisa, que é a CNPq, FAPEMIG e CAPES, a Universidade Federal de Viçosa,
e o CIA, né, Simpósio de Integração Acadêmica, que tornou que esse trabalho fosse possível. E por último, e não menos importante, a UMIP-UFV, Manejo Integrado de Pragas da Universidade Federal de Viçosa, no qual eu faço parte. Muito obrigado a todos os colaboradores, aos fornecedores, né, de informações essenciais e agradeço também a atenção e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada.